Em novembro de 2015, um helicóptero Hobson 66 sofreu um acidente durante um voo em cruzeiro perto de Recife, quando o piloto percebeu um forte ruído acompanhado de intensa vibração que dificultou o controle da aeronave. O barulho veio de uma ruptura do eixo de potência que fez o piloto iniciar imediatamente o procedimento de autorrotação e efetuar um pouso de emergência em área não preparada. Durante o pouso, o piloto aplicou excessivamente cíclico a cabrar para desviar de obstáculo no solo, que resultou em corte do cone de cauda pelas pás do rotor principal. Já em maio de 2018, também durante a etapa de cruzeiro, em um voo de Curitibanos para Porto Belo, em Santa Catarina, um helicóptero SW4 sofreu uma abertura da porta da carenagem da transmissão que se chocou contra as pás do rotor principal, gerando um forte ruído. O piloto, ainda sem saber o que ocorrera, executou imediatamente uma autorrotação e realizou o pouso corrido em área descampada. Durante o toque no solo, as pás do rotor principal se chocaram com o cone de cauda e o estabilizador horizontal, danificando a estrutura. Mais recentemente, em janeiro de 2023, também durante o voo de cruzeiro, um helicóptero Bell 206 Bravo apresentou uma perda súbita de torque e de rotação do rotor principal, associada à falha do conjunto do eixo de transmissão principal. O piloto iniciou imediatamente a autorotação, porém, com altitude limitada, não foi possível alcançar o local selecionado para pouso, resultando em impacto com árvores e o solo. Apesar de origens diferentes, os três acidentes convergem para um mesmo fator determinante: a necessidade do domínio técnico da autorrotação. Em todos os casos, a continuidade segura do voo deixou de existir em poucos segundos e exigiu dos pilotos uma resposta imediata para que fosse possível trazer a aeronave ao solo em segurança. Logo, uma boa compreensão do que é autorrotação é determinante para a tomada de decisão da tripulação em uma emergência. Discutiremos agora alguns dos principais pontos que caracterizam e influenciam a execução da autorrotação, a fim de ampliar a compreensão do fenômeno aerodinâmico envolvido e evidenciar as margens reais de decisão disponíveis ao piloto, de acordo com as condições de voo. Oi, muito boa tarde, o prova 2 a 3, ponte Espera da Bravo, pronto. Ferramenta na direita, confirmada, 270 para estável, estável. Aguardando sua entrada, para a entrada 3, 2, 1, top. Para tratar sobre o procedimento de autorrotação, inicialmente faremos uma definição do que consiste a manobra em termos dos princípios aerodinâmicos envolvidos e, em seguida, discutiremos as diferentes fases de uma descida em autorrotação e quais aspectos devemos considerar para a execução segura do procedimento. Dessa forma, teremos coberto a parte física do processo, que consiste, sobretudo, em um processo de troca de energia. Quando em autorrotação, a energia potencial gravitacional do helicóptero é convertida em energia cinética de rotação. O objetivo da troca é manter a RPM do rotor principal em uma situação em que a potência disponibilizada pelo motor, ou motores, no caso de multimotores, não seja suficiente para manter o torque necessário. Nesse caso, o ar passa a escoar de baixo para cima do disco do rotor e mantém o giro das pás. Assim, as pás ainda mantêm eficiência aerodinâmica e o piloto consegue ter efetividade sobre os comandos de voo. Vamos analisar o voo com potência em uma condição reta e nivelada. Tomamos o perfil aerodinâmico de um elemento de pá genérico e traçamos a linha da corda média aerodinâmica. Esse perfil tem uma velocidade de rotação ômega e está situado a uma distância r do eixo de rotação do rotor. Vamos considerar a velocidade longitudinal do helicóptero sendo v0, que pode inclusive assumir o valor nulo, no caso do voo pairado. O ângulo entre a corda e o plano de impulsão é θ e corresponde ao passo do elemento de pá. Da teoria da quantidade de movimento, há um fluxo de ar de cima para baixo do disco do rotor que produz uma componente de velocidade vertical, a que denominamos velocidade induzida, denotada por VI. Da composição vetorial dessas velocidades, temos a velocidade aerodinâmica. O ângulo de ataque alfa é aquele formado entre a velocidade aerodinâmica e a linha da corda do perfil. Nota-se que há uma correlação entre a velocidade de rotação das pás e o ângulo de ataque alfa, que é o que garantirá a geração de sustentação da aeronave e a manutenção da efetividade dos comandos de voo. Por isso, a importância de garantir a manutenção da rotação no caso de perda de potência. Nessa situação, para manter a rotação, o helicóptero inicia uma descida,
trocando energia potencial advinda da altura por energia cinética de rotação. Essa descida gera um fluxo de velocidade de baixo para cima do disco do rotor, que resulta em uma componente de velocidade vertical para cima. Ainda há a componente velocidade induzida para baixo da teoria do momento, e a soma vetorial dessas velocidades resulta na velocidade aerodinâmica efetivamente percebida pelo perfil do elemento de pá. Isso provoca um novo ângulo de ataque que viabiliza que o elemento de pá ainda gere sustentação e movimento rotativo. Se a pá mantivesse seu último estado, nota-se que o alfa seria maior que na condição com potência, resultando em maior arrasto, o que diminuiria a rotação. Por isso, que a primeira ação recomendada em caso de falha do motor é baixar o coletivo, a fim de reduzir o ângulo de passo das pás. Agora que compreendemos a parte física do processo, passemos a analisar as diferentes etapas que envolvem o procedimento de autorrotação. Consideremos um helicóptero se deslocando em cruzeiro com velocidade v, e que sofra alguma falha que motive a realização do procedimento de autorrotação. Inicialmente, o piloto vai reconhecer a condição e se enquadrar no perfil de autorrotação proposto pelo fabricante. Em sequência, ele ingressa em uma fase estabilizada do procedimento, na qual ele passa a manter uma velocidade de deslocamento estabilizada e permanece dentro da faixa de tolerância da rotação. Mais próximo do solo é executado o flare, seguido do pouso final. Abordemos a primeira fase desse processo, que é a entrada em autorrotação. Para isso, vamos primeiro revisitar alguns dos momentos e forças atuantes sobre o helicóptero que terão influência direta no comportamento da aeronave e no reconhecimento de uma falha que possa demandar autorrotação. Vamos considerar um helicóptero que tem giro do rotor no sentido horário, com velocidade de rotação nominal ômega. Essa rotação é gerada a partir de um torque aplicado pelo motor sobre o rotor. Sendo o conjunto rotor e fuselagem um sistema isolado, da terceira lei de Newton, temos que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Do mesmo modo, surge sobre a fuselagem um momento de rotação em sentido contrário ao da rotação do rotor, provocando um torque negativo sobre a barca do helicóptero, que deixa a fuselagem em desequilíbrio de momentos. Logo, um dos mecanismos possíveis de ser empregado para contrapor esse momento de rotação reativo é o rotor de cauda. Do mesmo modo que o rotor principal produz uma força normal ao seu plano de impulsão que sustenta o peso do helicóptero, as pás do rotor de cauda geram uma força normal ao seu plano de impulsão, que é uma força lateral atuando sobre a barca. Considerando a distância d do centro de gravidade do helicóptero ao ponto de aplicação da força do rotor de cauda, gera-se um torque representado pela letra τ, que no equilíbrio tem a mesma intensidade do contratorque sofrido pela fuselagem, mas em sentido contrário, anulando a tendência de giro. No caso de uma falha do motor, instantaneamente o contratorque desaparece, porém o rotor de cauda ainda tem atuação sobre a fuselagem, criando uma tendência de giro da barca no sentido de giro do rotor, com consequente guinada à direita. Retornando à configuração de equilíbrio, se o que ocorrer for uma falha do rotor de cauda, passa a restar somente o contratorque. Assim, a fuselagem vai iniciar um giro no sentido oposto à rotação do rotor, com consequente guinada à esquerda. Ocorrendo alguma dessas falhas, essa tendência de giro já serve como um bom indício do que possa estar ocorrendo, mas diversos outros sinais podem aparecer também. Esses avisos usualmente são categorizados em naturais e artificiais. Nos casos dos acidentes apresentados no início do vídeo, vimos que os principais avisos naturais foram barulhos anormais, vibração excessiva dos comandos e dificuldades de controlabilidade. No caso de uma falha do motor, especialmente em monomotores, normalmente é possível perceber a mudança de som do motor no instante de uma perda de potência. Adicionalmente, o desequilíbrio de forças e momentos no instante da falha pode gerar um rolamento ou guinada, como discutido anteriormente. Aeronaves que empregam sistemas de controle automáticos podem amortecer ou mesmo mascarar alguns desses efeitos, sendo, portanto, indispensável o conhecimento das características do sistema de comandos de voo da aeronave pela tripulação. No que concerne aos avisos artificiais, as aeronaves contam com sistemas de avisos e alarmes que despertam a atenção do piloto e o auxiliam a compreender o que possa estar ocorrendo. Porém, alguns modelos podem compartilhar um mesmo alarme para diferentes emergências.
O Alpha Sierra 350 Bravo, helicóptero Esquilo, por exemplo, emprega a mesma buzina para alerta de baixa rotação e para baixa pressão hidráulica, sendo importante aos tripulantes atentarem para essas particularidades no estudo da aeronave. Especialmente avaliando a efetividade de um alarme, a equipagem de ensaio deve julgar o impacto que o alarme ou aviso tem de despertar a atenção do piloto e se o aviso prover tempo suficiente para que o piloto reaja à emergência conforme necessário. Abordando especificamente a falha do motor, esse tempo de reação pode ser definido como um intervalo entre a falha até a primeira reação do piloto nos comandos, que pode ser influenciado por diversos fatores, como o estado de atenção dos pilotos ou mesmo o tipo de avisos, como comentado. Por vezes, a atenção da tripulação está voltada para um determinado procedimento ou comportamento, o que pode gerar uma visão de túnel. Daí a importância de se estabelecer responsabilidades na cabine e efetuar cheques cruzados periódicos. Especialmente nesses casos de foco concentrado, os avisos sonoros se mostram mais efetivos em despertar a atenção da tripulação. Esse, por exemplo, é o som da buzina de baixa rotação do esquilo. A chamada de atenção é crítica tratando-se de helicópteros, pois o tempo mínimo exigido para a reação dos pilotos nessas máquinas, em caso de falha do motor, é bem diferente do que o de uma aeronave de asa fixa. Na totalização do tempo de reação, considera-se uma somatória de tempos associados à ocorrência da falha e ao nível de atenção do piloto da ordem de décimos de segundo. O FAR 27143 estabelece que, em caso de falha total do motor em cruzeiro, o tempo mínimo que o piloto deve ter para processar as informações e a aeronave não atinge uma condição crítica de controle é de pelo menos 1 segundo. Isso porque, a depender das condições de voo, se nada for feito, ocorre uma queda rápida da rotação, que é o pilar para a manutenção da sustentação e efetividade dos comandos, como já discutido. Nessa imagem, a primeira seta aponta o indicador de rotação da turbina de potência, a segunda o indicador de RPM do rotor e a terceira o giro direcional, que indica a proa do helicóptero. A aeronave é um Alpha Sierra 350 Bravo, com giro do rotor no sentido horário. Observemos o comportamento da aeronave no instante de uma falha do motor simulada em cruzeiro. Foi percebida a redução da rotação da turbina de gases, representativa da perda de potência, e nota-se a guinada de quase 20 graus à direita no sentido do giro do rotor. A rotação cai de 385 rpm para próximo de 350 rpm em pouco menos de 3 segundos e fica acima do valor mínimo determinado pelo fabricante de 320 rpm. Nessa situação, ainda é possível aos pilotos recobrarem o controle da aeronave e iniciar a autorrotação. A depender da condição de voo, a queda da rotação pode ser mais rápida, pois esse tempo está diretamente associado ao torque aplicado no instante da falha. Como pode ser evidenciado na equação abaixo, t representa o tempo necessário para que a rotação atinja o valor mínimo definido pelo fabricante. Esse tempo t é inversamente proporcional ao torque aplicado no instante da falha, que é controlado pelo piloto, e diretamente proporcional ao momento de inércia do rotor e à rotação nominal, que já são itens de projeto e não se alteram em voo na maioria dos helicópteros. Logo, as condições de voo que demandam maior potência precisam de maior atenção dos pilotos, pois na eventualidade de uma falha do motor, a reação dos comandos, especialmente o coletivo, precisa ser quase que imediata. Agora que consideramos os principais aspectos relativos à entrada em autorrotação, passemos a discutir alguns dos fatores influentes no desempenho da autorrotação estabilizada, sendo o primeiro deles a velocidade. Nos ensaios de desempenho de um helicóptero, são levantadas as curvas de potência em função da velocidade para o voo nivelado. A razão de descida é quase um espelho do déficit de potência necessário à manutenção do voo nivelado naquela condição. Daí é possível definir a curva de razão de descida em autorrotação em função da velocidade. O ponto de menor necessidade de potência para o voo nivelado corresponde àquele de menor razão de descida. As velocidades recomendadas nos manuais de voo usualmente levam esse fator em consideração, mas também englobam outras considerações, principalmente as qualidades de pilotagem, posto que as próprias curvas de desempenho nivelado são fruto de outros parâmetros como peso. A influência desse parâmetro sobre a autorrotação estabilizada tem um comportamento particular, pois acaba dependendo do modelo de helicóptero e da velocidade empregada.
Intuitivamente, quanto maior o peso, maior seria a demanda de potência para manter o voo nivelado, e, portanto, maior seria o déficit de potência em caso de uma falha do motor. Logo, mais pesado, maior seria a razão de descida. Essa é uma lógica que funciona até um certo ponto, pois, a depender da velocidade mantida na autorrotação estabilizada, pode-se atingir uma condição em que, quanto mais pesado, menor é a razão de descida na autorrotação estabilizada. Isso ocorre pois passa a haver como se fosse um excedente de energia potencial gravitacional a ser convertido em energia cinética de rotação, favorecendo que a RPM seja mantida com menor taxa de afundamento vertical. Esse fenômeno é usualmente reconhecido como paradoxo da autorrotação e vai depender do helicóptero e das condições de voo sendo mantidas no momento, como a altitude, por exemplo, que é também um fator influente sobre a autorrotação estabilizada. No caso da altitude, pode-se associar intuitivamente que quanto mais alta a altitude e densidade, maior seria a demanda de potência para o voo nivelado. Então, maior seria o déficit de potência. Logo, se houvesse uma falha do motor, a razão de descida na autorrotação estabilizada seria maior quanto maior fosse a altitude. Também isso é uma verdade até certo ponto. Ocorre que quanto menor a altitude e maior a velocidade, maior é a demanda de potência para vencer o arrasto, e menor é a demanda de potência para gerar o fluxo de velocidade induzido sobre o rotor. Logo, a depender do helicóptero, do peso e da velocidade mantidos na autorrotação estabilizada, a partir de uma determinada velocidade pode-se atingir uma condição que a demanda de potência total em uma altitude mais baixa vai ser maior do que a demanda de potência total em uma altitude mais alta, de modo que teríamos uma velocidade de descida menor, mesmo mais altos, como podemos ver no gráfico do exemplo. Também isso não é um fator isolado e depende dentre outras coisas, como a rotação. O fabricante define uma faixa de operação para a rotação do rotor de modo a atender aos critérios de certificação, como os do FAR 27509. Nesse intervalo, a operação está assegurada de modo que não serão atingidos os limites estruturais da aeronave ou o regime de divergência, no qual não seja possível recuperar a rotação. Usualmente, quanto menor a RPM, menor é a razão de descida. Porém, a partir de um determinado valor de rotação, ocorre uma transição de modo que a razão de descida volta a aumentar. Um ensaio que levante as curvas de razão de descida em diferentes condições de peso e altitude e densidade dá ferramentas para que o piloto tenha segurança de usar a RPM dentro dos limites definidos pelo fabricante, como um parâmetro que pode auxiliá-lo no controle de rampa de descida durante a autorrotação estabilizada. Porém, esse uso deve ser feito com cautela, pois influenciará diretamente as características do pouso. Nesse vídeo, podemos observar o procedimento de autorrotação executado por um helicóptero MD-600 da McDonnell Douglas, até o pouso corrido completo. A aeronave toca o solo praticamente enquanto ainda no flare, e ainda com certa velocidade de deslocamento longitudinal. O flare é a manobra que permite ao piloto trocar parte da energia cinética longitudinal e vertical pela energia cinética de rotação. Assim, o rotor ganha RPM para gerar sustentação o bastante para diminuir a razão de descida e propiciar o toque controlado. Na aproximação, o helicóptero se desloca à frente e para baixo, e o elemento de pá recebe uma velocidade aerodinâmica tal que resulta no ângulo de ataque alfa. Aerodinamicamente, obtém-se a força resultante sobre o elemento de pá, que é normal ao plano de impulsão. No caso do elemento de pá, usamos o termo d para representar um diferencial de força, posto que estamos analisando apenas uma pequena parcela da pá. A força pode ser decomposta em suas componentes aerodinâmicas denotadas por dFz, perpendicular ao eixo de velocidade, e dFx, paralela ao eixo da velocidade. Essas componentes aerodinâmicas podem ser decompostas no plano de impulsão em termos de dFxh e dFzh. Na condição de equilíbrio, essas componentes horizontais se anulam. No flare, o piloto assume uma atitude a cabrar, provocando um aumento do ângulo de ataque, que aumenta a sustentação e vai resultar em aumento da rotação. Isso porque, na mesma configuração, mas com atitude mais cabrada, o alfa maior propicia maior força normal no elemento de pá. Assim, as componentes aerodinâmicas da força também aumentam de magnitude. Por consequência, no plano de impulsão passa a haver um desequilíbrio de forças, de modo que o saldo final da força no plano horizontal vai resultar em impulsionamento do elemento de pá, aumentando sua velocidade de giro.
Cabe destacar que diferentes posições da pá e do disco rotor terão comportamentos diferentes, mas o saldo total após a integração de forças é o incremento momentâneo da rotação, de modo que o piloto consegue reduzir a velocidade de descida e efetuar um toque controlado no solo. Destaca-se, contudo, que um flare muito baixo pode resultar em colisão da cauda com o solo. Já um flare muito alto, por sua vez, pode resultar em demora para pousar, mantendo uma velocidade vertical baixa que vai culminar em aumento do ângulo de ataque e, por consequência, do arrasto, diminuindo a rotação rapidamente e, por consequência, a sustentação efetiva. Nesses casos, pode ocorrer um toque brusco, dada a inércia vertical da queda em conjunto com a força centrífuga reduzida pela baixa rotação. E, se contarmos com a tendência do piloto tentar cabrar o helicóptero instintivamente em reação a uma queda, pode ocorrer colisão das pás do rotor principal com o cone de cauda. Daí a importância de se compreender os diferentes aspectos que envolvem a rotação, especialmente definindo o processo sob a ótica dos princípios aerodinâmicos e energéticos envolvidos e analisando as diferentes fases da autorrotação, com destaque aos principais fatores que influenciam cada etapa. À luz do que foi discutido, podemos perceber que a autorrotação não é apenas um procedimento de emergência a ser memorizado, mas um fenômeno dinâmico complexo, no qual pequenas variações de tempo, atitude, rotação e energia disponível produzem efeitos decisivos no desfecho do voo. Na perspectiva de ensaios em voo, compreender profundamente os mecanismos aerodinâmicos, energéticos e dinâmicos envolvidos, desde a entrada em autorrotação até o toque final, é essencial para avaliar as margens reais de decisão, identificar limites operacionais e antecipar comportamentos críticos da aeronave. Dada a celeridade com que os fenômenos ocorrem, apenas o domínio técnico com a correta interpretação dos avisos e a pronta resposta aos comandos permite transformar uma falha catastrófica em um pouso controlado e bem-sucedido. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito sucesso e bons voos!